Nesse vídeo eu separei duas ações de marcas de luxo que são resilientes a crises, que são praticamente a provas de crise. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essas duas ações que não são aqui do Brasil, elas são de renome internacional e que você pode investir mesmo morando aqui no Brasil sem problema nenhum. E eu vou te explicar como que você pode fazer isso. Então fica comigo até o final do vídeo para compreender tudo no detalhe. Se você já é um investidor casca grossa da pesada, deixa um dedo like para fortalecer cada vez mais. Caso ainda não seja, é só apertar no botãozinho vermelho ali e ativar a notificação para virar um inscrito aqui e ficar a par de tudo que acaba acontecendo no cenário de investimentos tanto no Brasil como no exterior, beleza? Então vamos começar aqui, vamos para o primeiro ponto, que é o seguinte: quais são os clientes dessas empresas que a gente está falando aqui, tá? Então, geralmente, a gente está falando de marcas de luxo, né? E a gente pensa nos 1% mais ricos, né? Só que existe um problema aqui que é o seguinte, né? Além desses 1% mais ricos, porque quando a gente pega alguma matéria aqui como a do Estadão, a gente percebe o seguinte, né? Entre os 1% mais ricos da população, a renda média mensal per capita foi 17.447. Só que se a gente coloca na ponta do lápis, esse cara não é o rico de verdade. É claro, ele ganha um dinheiro legal, ali é bacana. Só que, se ele vai comprar uma BMW zero de entrada, sei lá, uma de entrada a 320i, ele já vai passar dificuldade para colocar comida na mesa, irmão. Sinceramente, tá? A parcela vai ficar alta pra cacete. Se ele financiou a casa ali, cara, é financiamento e o carro, cara, só. Então é um cara bem de vida, ele consegue ter um padrão bom, porém não é o cara rico de verdade. A gente está falando de outro público aqui para essas empresas, tá? Esse cara ganha 17 mil reais, não é o público dessas empresas que a gente está falando aqui, tá? Então a gente está falando do cara que é rico de verdade, aquele cara que ele vai comprar uma bolsa, seja de qual for a marca lá, de 50 mil reais, de 100 mil reais, e para ele, o que vai pesar no bolso dele é igual tu ir no camelô ali e comprar aqueles fones bem vagabundos, sabe? Que vai começar a chiar ali, dói pra cacete aqui quando tu tá ouvindo ali. E aí, é essa pegada, tá? O cara lá é outro nível, tá bem longe desse 1% mais rico aqui. E aí, pô, mas não é um universo pequeno de clientes para essas empresas? Não, cara, se tu botar na ponta do lápis, por exemplo, pega aqui a calculadora. Esses caras, essas empresas, tá? Por exemplo, aqui, ó, se tem 10 mil pessoas bastante ricas no mundo que tem capacidade de comprar uma bolsa de 50 mil reais, né? Então, coloca aqui 50 mil vezes 10 mil pessoas. Já dá um faturamento de 500 milhões. É outro jogo, tá certo, rapaziada? Então, vamos compreender aqui um pouco mais sobre isso, tá? Segundo ponto, marcas de luxo possuem demanda inelástica. Então, puta que pariu, agora complicou tudo, né, Felipe? O que é essa parada de demanda inelástica? Então, para a gente compreender isso, a gente precisa compreender a demanda elástica. Então, a demanda elástica é o povão, tá? O povão aqui, então, por exemplo, se a gente tem um Volkswagen Gol, e aí a Volks decide aumentar 20% o valor desse carro, do Gol. O que acontece com as vendas, né? As vendas vão cair. Afinal de contas, o mercado vai olhar para isso, pô, tá fora de mercado isso daqui, 20% fica pesado, vou olhar outras opções, tá? Então, esse público especificamente, o preço acaba interferindo bastante na demanda daquele produto. Agora, quando o produto tem uma característica de ser inelástico, agora a gente traz o mesmo exemplo aqui. Se a Ferrari aumenta o preço de um modelo lá que eles têm agora em 20%, o que acaba acontecendo? Capaz que venda mais, porque o rico de verdade, ele está querendo exclusividade, ele quer o status, ele tem a capacidade de comprar aquele bem ali. Então é capaz que ainda aumente ou permaneça similar, ou se cair, vai cair em uma proporção muito menor do que o outro bem, tá? Então essa é uma característica dessas marcas de luxo que acabam trazendo uma resiliência bastante grande diante de crises, tá? Então a gente tem aqui as vantagens das empresas de luxo. Então aqui, como a gente está vendo, né, elas têm a maior facilidade de repassar os custos, né, uma vez que os seus clientes eles têm um poder muito grande de compra e eles não estão procurando aquele bem para suprir uma necessidade básica, eles querem suprir uma questão de status, uma questão de poder, uma questão de pertencimento, tá? Então é uma demanda bem diferenciada, então eles conseguem repassar eventuais custos de uma forma muito mais facilitada. Com isso, a gente tem maiores margens de lucro também, o que traz uma saúde financeira para a empresa muito maior também. E com isso, a gente tem uma maior resiliência a crises. E é justamente o que a gente acaba vendo
na Ferrari, tá? Então a Ferrari, a gente consegue investir nas ações da Ferrari, a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui como que você pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, o retorno da Ferrari aqui, ó, a gente tem ela listada aqui desde 2016, se eu não me engano, aqui, tá pequeno, né? 2016. E ela trouxe um retorno nesse período, até a data de hoje, de 461%, um retorno composto anual de 24%. Então, um retorno absurdo aqui para quem investiu nela lá atrás. Então, é uma empresa que vem crescendo. É claro que o gráfico oscila para cima e para baixo, né? Não espere algo diferente de renda variável. Se a gente quiser um gráfico em linha reta, a gente vai para a renda fixa, tá? Então, perceba que aqui a gente teve um retorno muito expressivo. Outro ponto aqui, a gente até percebe, né? A quantidade de empregados aumentando mesmo na pandemia, né? Então aqui em 2019 ele tinha uma quantidade X de empregados e em 2020 houve um aumento. De 2020 para 2021 houve ainda um pequeno aumento e um momento onde estava todo mundo fechando, a Ferrari estava contratando mais funcionários. Terceiro ponto aqui em relação à receita, dá uma olhada na receita dela aqui, desde lá de 2013, está puxando aqui, até os dias de hoje. Então, é um gráfico em ascensão, né? Em algum momento tem uma queda, porém em ascensão. Se a gente pega 2020, que foi um ano bastante sensível, ela teve uma queda bem pequena e logo já retornou a crescer novamente. Então, a gente vai percebendo como essas empresas são resilientes, né? E especificamente na pandemia a gente teve um momento bem único, né? Uma crise bem específica, né? A gente percebe que a margem de lucro, né? A margem de lucro, a gente pega a última linha do balanço e a gente percebe lá o lucro líquido e compara o lucro líquido com a receita, né? A receita a gente vai descontando todos os fatores, as despesas, todos os custos ali até a gente chegar no lucro líquido. Então, é quanto que é o lucro líquido em relação à receita que foi gerada. Então, o quanto que sobra no caixa da empresa no final do dia, né? Então, por exemplo, né, se ela teve uma receita de R$100 e aqui ela tem uma margem líquida, depois de pagar tudo que ela tem que pagar, de 18,92, ela tem 18,92 de lucro que sobra para a empresa, tá? Então, aqui é uma margem de lucro bem interessante, bem estável aqui ao longo do tempo, oscilando aí 18,55, 17,6, 19,51 e assim por diante, tá? Aqui no quinto ponto a gente tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Então esse ROI dela é absurdo também, muito alto, que bem não é muito comum aqui em empresas com ROI tão expressivo como o dela, né? Em alguns momentos até acima de 40%. Tá? Então o ROI excelente aqui para a Ferrari, uma excelente empresa para quem quer investir em empresas resilientes, tá? E aí a gente tem que ter um alinhamento de expectativa também, tá, pessoal? Porque a gente está vendo um crescimento ali, só que quando a gente olha essas empresas que já são muito consolidadas, elas não têm uma capacidade de crescimento tão absurda. Apesar da Ferrari ter gerado bastante valor aos seus acionistas, né? A gente percebe que é uma empresa já consolidada. Então, é natural que a gente não tenha um crescimento muito absurdo também daqui para frente, tá? Então, o que a gente viu no passado não quer dizer que isso vai se replicar naquela mesma taxa, naquelas mesmas taxas, tá? Então, tenha isso em mente para que a gente possa estar alinhado com a nossa expectativa. Não adianta a gente querer investir num negócio achando que vai dobrar de valor daqui a 1, 2 anos, porque é algo que provavelmente não vai acontecer, porque é necessário que a quantidade de clientes dobrasse também, para que a receita dobrasse e a empresa fizesse sentido que ela dobrasse de valor, entende? Então, perceba que empresas maiores, que já têm uma capacidade de crescimento mais limitada, não se espera um crescimento muito absurdo, tá? Geralmente uma empresa que tem um crescimento absurdo, é uma empresa pequena, que há uma grande possibilidade dela roubar a fatia de mercado dos seus concorrentes e crescer muito de fato. Esse é o tipo de empresa que a gente pode ver multiplicar muito rápido o valor investido, tá? Então essas empresas é para trazer uma maior segurança para a nossa carteira de investimentos. E agora a gente vai para a próxima, que é a Louis Vuitton, tá? Então a Louis Vuitton, para quem não sabe, aqui a gente vai trazer a linha de receita dela. E ela teve uma receita em 2022 de 79,2 bilhões de euros, então é uma empresa gigantesca. A gente percebe aqui que é algo bem interessante aqui em relação à distribuição da receita dela, né? Então, diferentemente que a gente acaba vendo numa empresa aqui no Brasil, que geralmente a maior parte da receita dela vem somente aqui do Brasil, então se tiver algum problema específico no Brasil, aquela empresa acaba sendo muito afetada. Aqui na Louis Vuitton, ela tem 8% da receita dela vindo da França, 16% vindo da Europa, excluindo a França, 27% vem dos Estados Unidos,
7% vem do Japão, 30% vem da Ásia, excluindo o Japão, e 12% de outros mercados. Ou seja, é uma empresa global que tem uma receita muito diversificada em diversos continentes. Então isso aqui é muito interessante, tá? E ela não tem somente a marca Louis Vuitton, ela tem 75 marcas, entre elas Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, Dior, né? As principais aí que a maior parte das pessoas conhece. Aqui no segundo ponto, eu separei para vocês o retorno que ela trouxe aí desde 10 anos, tá? Trouxe o retorno de 10 anos aqui para vocês, que a gente tem esse histórico. Então, ela trouxe um retorno de 361,93% ao longo desse período. A receita dela, olha só esse gráfico aqui, ela vem crescendo a receita ano após ano. Lá em 2020, ela teve uma queda na sua receita. Não era de se esperar algo diferente, porque foi algo especificamente no negócio dela, né? Porque quando você compra algo dessas empresas aqui, das marcas da Louis Vuitton, é algo presencial, né? Tu vai lá na loja, as interações sociais de quem quer comprar um tênis, uma bolsa, um relógio das marcas da Louis Vuitton, eles querem para poder utilizar, né, no seu dia a dia. Então as pessoas ficando em casa, não podendo se deslocar até a loja para poder escolher e tudo mais, isso acaba afetando a receita. Mas mesmo assim, ela teve uma receita absurda, né, e lucrativa também. Logo após que o lockdown se acabou, continuou subindo a receita absurdamente, né? Quarto ponto aqui, margem líquida e o ROI. Também tem uma margem líquida muito boa aqui, de 18,93, e um ROI também muito bom, de 29,4 no último período, tá? E outro ponto aqui, né? Quem assistiu aqui o programa, o vídeo que eu falei sobre recompra de ações, quem assistiu sabe muito bem como é que funciona essa parada, né? Então eu vou deixar o link aqui em cima para que você assista aqui o programa de recompra, para você compreender isso daqui, né? Então já coloquei aqui porque eles estão com o programa de recompra, né? Share Buyback Program, né? E aqui eles colocaram que essas ações que serão recompradas, elas serão canceladas, ou seja, isso acaba gerando valor para os acionistas, tá? Se você não entende nada disso daqui, assiste o vídeo lá que eu mencionei anteriormente. Agora, como você pode investir morando no Brasil? Essa é a dúvida, né? Então vamos lá. Para investir na Ferrari, que é uma empresa negociada nos Estados Unidos, a Ferrari é italiana, mas ela é negociada nos Estados Unidos, tá? Na Bolsa Americana. Então você precisa de uma corretora americana. Então pode ser qualquer uma daquelas principais lá, Avenue, Nomad, a XP também está com um braço internacional que você consegue investir lá diretamente nessas empresas americanas. Inter também tem, tá? Então essas daqui são as principais para quem é brasileiro, não fala muito bem português e tudo mais. Português fala bem, né, cara? Não fala muito bem o inglês. Então essas corretoras que são mais recomendadas, tá? Então tu pode utilizar elas para comprar, tá? E aí o código vai ser RACE. Tá? O código aqui, ticker da empresa, RACE. Então você vai lá nessa corretora que você abriu conta, escreve RACE, já vai puxar e aí você pode investir. Agora, a Louis Vuitton, né? Em relação a Louis Vuitton. Agora a Louis Vuitton ela é negociada na França. Então, através das corretoras americanas comuns, né? Essas dali que a gente acabou de mencionar, a gente consegue investir através de ADRs, que são espécies de BDRs que a gente tem aqui no Brasil. Então, BDR aqui no Brasil não é tão interessante porque tem uma liquidez baixa, tá? Não recomendo que você invista através de BDRs. Agora, as ADRs lá nos Estados Unidos, está falando do maior mercado financeiro do mundo, né? Então, as ADRs lá têm liquidez. Então, acaba sendo interessante caso você não queira abrir conta na Europa ou em alguma outra corretora americana que dá acesso aos mercados globais, você pode investir através do código LVMUY. E agora, não, eu falo inglês e tudo mais, né? Você pode ter conta em uma corretora que dê acesso a mercados globais, tá? Então, quando a gente fala aqui de investir de forma global, a gente pode utilizar a Interactive Brokers, tá? Então, por essa corretora aqui, você consegue investir no mercado que você quer especificamente. E aí você vai investir através do ticker MC. Agora eu quero saber o seguinte, cara, tu curtiu esse vídeo daqui? Então deixa um dedo like aí para eu saber que tu curtiu, chegou aqui até o final. Se chegou aqui até o final, comenta aí, sou investidor casca grossa, comenta aí, investidor casca grossa, tá? Para eu saber quem que chegou aqui até o final. Se você chegou até o final também e não me acompanha no Instagram, vai lá no meu Instagram, cara, esse daqui embaixo aqui, ó, o Fê Guimarães, eu posto conteúdo todo dia lá, tem stories, tem feed, eu abro caixinha de perguntas pra gente trocar ideia, corre lá pra gente trocar uma ideia. Agora eu vou deixar 2 vídeos bem aqui embaixo, um que é recomendado pelo YouTube, outro que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até mais.